Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Nirupanugacharya Varyambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karuniyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Brindai Tulasi Devai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradhatama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravishta Vishnupada Paramahamsa Paribrajaka Acharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev. E também a meu mais adorado Shiksha Sanyasa Guru Nitalila Pravishta Vishnupada Paramahamsa Paribrajaka Acharya Ashtotara Sata Srimad Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj. E também a todo o Shiro Panu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 34. Então Vijay pergunta: Prabhu, eu sou uma criatura insignificante e esses assuntos esotéricos não se manifestam no meu coração tão facilmente. Por favor, conceda-me a sua graça para que eu possa, me explicando esses assuntos de maneira clara, para que eu possa facilmente compreendê-los, né, e assim ser abençoado. E Goswami responde: Prema Rasa é como um oceano de leite, que fica, na verdade, intragável quando misturado com urina de vaca, que aqui é comparada à lógica e à argumentação. Não é apropriado aplicar considerações filosóficas de tátua num contexto de Prema Rasa. Por outro lado, Bhaktidevi concede a iluminação de Chit e Ladini no coração dos sadhakas que acumularam muito sukriti, para que eles possam então compreender a essência de todo o Siddhanta sem a assistência de lógica, de nenhuma lógica. Tá? Por outro lado, esta conclusão inconcebível não desperta no coração daqueles que desejam compreender o Siddhanta através da lógica mundana, argumentação e erudição material. A aplicação de uma lógica falsa, né, chamada de kutarka, apenas traz mais kutarka. No entanto, você é uma diva extremamente afortunada. Pela misericórdia de Bhaktidevi, você já compreendeu tudo, mas está apenas perguntando a mim para garantir, fortalecer ainda mais a sua compreensão de Siddhanta.
Eu certamente lhe informarei sobre todos esses princípios, tá? Então, esse ponto é muito importante, né? Por quê? Esse ponto esclarece muita coisa. Ah, durante toda a descrição de Srila Bhaktivinoda Thakur do progresso, né, de Brajanatha e de Vijay Kumar, parece, né, dá a entender que eles estão num estágio muito elevado, praticamente próximo de Bhava, já realizaram praticamente a cidadeira deles, mas ao mesmo tempo fazem perguntas básicas, né? Ou seja, não compreenderam todos os status ainda. Né? Então, como é que eles podem estar numa fase tão elevada se eles ainda não sabem coisas básicas? Né? Ou não tão básicas, mas vamos dizer assim, essenciais, e que já estariam de fato acessíveis para aquele que tem realização espiritual. Como ele acabou de dizer aqui, né? Não é através de lógica e argumentação, ou seja, não é pelo estudo programático do conteúdo devocional de Bhakti que se vai compreender Bhakti, tá? Mas é através de uma inspiração da misericórdia de Bhaktidevi que essa realização vem no nosso coração. Então, passa uma sensação de que há alguma coisa estranha, porque eles estão avançando muito rápido, por um lado, mas por outro ainda falta muito para eles, né? Então, aqui vem o esclarecimento desse ponto muito importante, que o Guru Goswami diz claramente: pela misericórdia de Bhaktidevi, você já compreendeu tudo isso, mas você está apenas me questionando, né? Ainda assim você está me questionando sobre tudo isso para simplesmente fortalecer a sua compreensão do Siddhanta. Tá? Ou seja, às vezes os Vaishnavas estão fazendo perguntas que parecem, vamos dizer assim, fáceis de serem compreendidas, né, o assunto, né, e no entanto eles estão num estágio muito elevado. Eu vou dar um exemplo, tá, bem prático disso. Srila Guru Govinda Maharaj, quando ele veio se encontrar com meu Gurudeva pela segunda vez, se não me engano, lá em Jagannatha Puri, né? Isso ele já estava, vamos dizer assim, bem avançado já na sua vida, enfim, na sua idade e tudo mais, ele já era um guru, ou seja, ele já tinha passado por várias situações dentro da ISKCON, inclusive situações no sentido pessoal, de realização espiritual, enfim, né, de manifestação de vários sintomas estáticos, dentre outras coisas, que já o certificavam, né, como sendo um devoto puro. No entanto, na conversa que ele teve com o meu Gurudeva, isso foi reportado por Bhaktivedanta Madhava Maharaj no livro O Tesouro Supremo, que é a biografia de Gurudeva, no volume 2. Ele descreve lá o encontro entre Srila Gurudeva e Srila Guru Govinda Maharaj, e as perguntas que Srila Guru Govinda Maharaj fez. E dentre elas está o que é Rupanuga, né? Quais são as glórias de Rupanuga. Então, assim, quem vê acha que, poxa, como assim um Maharaj, que é um guru, né, super versado, um devoto puro, está fazendo uma pergunta básica dessa? Então, na verdade, não é que ele não saiba, tá? Então, tem várias razões pelas quais ele está fazendo essa pergunta. A primeira é: vou me colocar numa posição de humildade e inferioridade em relação a este grande acharya, que é Srila Narayana Maharaj, tá? E vou fazer perguntas submissas a ele, vou tentar ouvir dele alguma coisa nova, porque ele tem também a sua perspectiva espiritual, que pode trazer algo novo, porque a gente sabe que, mesmo a verdade sendo absoluta,
ela não é limitada, né? Muita gente acha que ser absoluto significa ser limitado, finito. Não. Ser absoluto significa ser onipresente e verdadeiro sempre, real. Isso é ser absoluto, né? Mas Krishna é infinito. Se Krishna é infinito, a verdade também é infinita. Se Krishna é sempre novo, Navajovana, ele sempre se renova, sempre manifesta passatempos novos, Ananta Lila, significa que essa verdade também está se expandindo. Ela não é limitada. Então, Srila Guru Govinda Maharaj está querendo também ouvir de Gurudeva algo novo. Por que não? Tá? Então, dessa maneira, a gente tem que ter muito cuidado na hora de colocar a nossa observação material através da lógica, porque a gente faz o emprego da lógica o tempo inteiro. Quando você não tem a realização, você faz o emprego da lógica. De que maneira? Olha, eles estão dizendo que estão no estágio super avançado de Bhakti, mas fazem perguntas básicas, ou seja, de fato eles não estão nesse estágio. Isso é o emprego da lógica. Mas por que Srila Bhaktivinoda Thakur iria escrever dessa maneira, né, querendo fazer eles passarem por enganadores ou algo estranho? Não. É porque o comportamento dos Vaishnavas é diferente. É diferente. Tá? Eles têm essa humildade, né, que diante do mestre, né, eles se fazem passar por ignorantes. Tem uma passagem, não me engano, não me lembro exatamente se é do Madhurya Kadambini, de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, em que ele diz que é apropriado se fazer passar por tolo na frente do mestre espiritual. É uma postura digna, né, de humildade, de submissão ao mestre. Tá? Então, muito importante isso. Então, dessa maneira, a gente consegue agora conciliar, né, entender esse contexto todo. Porque o que o Goswami está falando aqui é verdade, ele não está simplesmente querendo adular e agradar, né, o Vijay Kumara, de maneira nenhuma. Tá? Então, aqui está a explicação, né, para isso que a gente, para tudo isso que a gente vem vendo, né, desde o momento em que o Vijay Kumara e o Brajanata começaram a ter a realização espiritual deles. Tá bom? Bom, feito então essa nota, eu vou dar sequência aqui à fala do Gopala Guru Goswami. Ele diz: eu certamente irei lhe informar sobre todos esses princípios. Você não é um lógico, ou um seguidor de Karmakanda ou Gyanakanda, e nem mesmo é devotado excessivamente a Vaidhi Bhakti, né? Ou se auto-restringindo por regras e regulações. Então, portanto, não existe nenhum tipo de objeção para eu lhe contar sobre este Siddhanta ou qualquer um que seja. Existem dois tipos de pessoas inquisitivas. Aquela que pergunta após se abrigar na lógica seca, e a outra que tem confiança na existência de Bhakti. Fica satisfeito por suas ideias autoevidentes. Você jamais deve responder às perguntas dos lógicos secos, porque eles não têm fé na explanação genuína da verdade. O poder da razão deles está confinado ao reino de Maya. Então eles são mancos em relação a Achintya Bhavas. Ou seja, aquele que trabalha só com a mente, não tem a realização de Bhava, que são os sentimentos espirituais, não conseguem compreender, né, os tatos relacionados a Bhakti, porque Bhakti ela mistura ambos os aspectos,
né, tanto de lógica e raciocínio e razão, né, e argumentação e informação objetiva, quanto a subjetividade mística da experiência, né, e da devoção. A inteligência deles não pode nem mesmo começar a entrar no assunto achintya, ou seja, aquilo que é inconcebível, né? Não importa o quão agitada estejam as suas mentes. Então, a especulação mental ela apenas diminuirá qualquer traço de convicção que alguém tenha em Ishvara. Aqueles que aceitam o ponto de vista de Bhakti são divididos em muitos tipos de acordo com a sua elegibilidade. Mesmo dentre aqueles que alcançaram o Sadguru, apenas aqueles que alcançaram o Adhikara para Sringara Rasa podem ser entendidos, podem compreender, este tattva confidencial. Então, só aqueles que têm a capacidade de desejar servir em Madhurya Rasa é que podem chegar, né, tão profundo quanto o Vijay chegou. Então Gopala Guru Goswami continua, ele diz: Vijay, esta raça de Brajalila é incomparável. E ela aparece como sendo um mesmo princípio como a Sringara Rasa mundana deste mundo. Mas na verdade é completamente o oposto. Foi declarado no Rasa Panchadhyay, no Srimad Bhagavatam 10.33.40, que a doença do coração daqueles que estudam esta lila é destruída. E qual é a doença do coração da alma condicionada? É a luxúria material. Esta luxúria naturalmente surge naqueles que se identificam como homens e mulheres, compostos com os corpos feitos de 7 dhatus, como carne, sangue, etc., e que se abrigam também no corpo sutil, aceitando a sua identidade, né, que consiste de desejos que pertencem à mente, à inteligência e ao falso ego. Nada tem o poder de remover esta luxúria tão facilmente. Ela pode apenas ser removida pelo cultivo contínuo de esforços e humores na direção de Brajalila. Neste Siddhanta, você verá aspectos de milagres, né, do Sringara Rasa de Vrindavana Lila. Você também poderá compreender que, embora Nirvishesha Brahma seja caracterizado pela autossatisfação Atmarama, a Prakrita Sringara Rasa considera isso como totalmente insignificante e o lança para bem longe, né? Reinando então esplendidamente durante todo o tempo. Além disso, este Sringara Rasa existe externamente com um brilho que perfeitamente diminui o valor da opulência de Vaikunta, o mundo espiritual. As glórias de Sringara Rasa são incomparáveis. Lá existe Sandrananda, ou seja, a bem-aventurança mais elevada e condensada neste rasa, mas não há um prazer seco, Shukshananda. Nenhuma felicidade vem da matéria, de Orananda, e nenhuma felicidade limitada, Sankutitananda. Ela é a personificação da Ananda completa. E com o objetivo de alcançar, né, esta raça em Purnananda, em muitos locais, as ilimitadas variedades de bhava
são afetadas, né, com bhavas opostas. Em algumas circunstâncias, essas bhavas opostas são afetuosas. Em outras, elas consistem de emoções como, por exemplo, inimizade. No entanto, os bhavas do aprakrita rasa não são a base, né? Não são base. Elas são cheias de defeitos, né? Como, não são cheias de defeitos como as emoções mundanas, né? Por exemplo, inimizade, como nós vemos. Elas são simplesmente variedades de transformações fascinantes de Paramananda. Elas surgem como ondas que excitam ou agitam o oceano de rasa. A conclusão de Rupa Goswami é que Bhava ela é possuída de maravilhosas variedades. As diferentes Bhavas, que são completamente compatíveis umas com as outras, estão relacionadas a Swapaksha, que é o grupo, né, que tem afinidade com Srimati Radhika. As bhavas que são quase todas compatíveis e apenas um pouquinho compatíveis estão em relação ao grupo Surit Paksha. Quando as bhavas incompatíveis predominam e existem poucas bhavas compatíveis, então essas bhavas são chamadas de Tatashta, é o grupo que fica neutro para Srimati Radhika. E quando as bhavas são completamente incompatíveis, né, esses grupos estão em relação a Vipaksha, que é o grupo de Chandravali. Então percebam que aqui a referência é sempre Srimati Radhika, é sempre em relação a ela. Tá? Ela é a referência de tudo. Por quê? Porque ela é a fonte. Né? Então não tem como você ter outra referência. Então esses bhavas estão sempre submetidos a ela, como referência dela. A partir dela é que você tira alguma conclusão. Né? Porque você não pode ter uma definição, vamos dizer assim, abrangente no sentido em relação a quê? Né? Você precisa partir sempre de um princípio. E esse princípio, no caso, é Radharani. Né? Ela é Mahabhava Swarupini. Ela é a personificação de todas as bhavas. Tá? Então fica tudo sempre em relação a ela, nem em relação a Krishna. Tá? Bom, um outro ponto é que quando essas bhavas são incompatíveis, elas não são satisfatórias. Né? E é por isso que elas, então, levam a inimizade e sentimentos similares dentro da Paramananda Rasa. Então, Vijay pergunta, qual é a necessidade para Paksha e Vipaksha Bhavas? E Goswami responde, quando as bhavas de duas nayikas são iguais, a bhava de rivalidade surge e, consequentemente, os humores de amizade e hostilidade, né, fazem as suas atividades na transformação da raça. Você deve compreender que isso é apenas para incrementar, né, a doçura suprema desta Akanda Sringara Rasa. Então Vijay pergunta, as duas Shaktis, Srimati Radha e Chandravali, elas são iguais sob o ponto de vista de Tattva? E Goswami diz, não. Apenas Srimati Radhika, que é composta inteiramente de Mahabhava, é a essência de Hladini. Chandravali é uma Kaya Vyuha dela, ou seja, uma expansão física de Radharani. E é infinitamente inferior, né, a Srimati Radhika. No entanto, em Sringara Rasa, Chandravali tem um humor de igualdade com Radha, para que exista então uma rivalidade que vá nutrir o Prema Rasa. Novamente, considere isso. O bhava dessas duas Yuteshwaris não podem ser completamente compatíveis.
Se de alguma forma isso parecer ser, né, assim se parecer ser, uh, é apenas uma coincidência, né? Na verdade, a Swapaksha e Vipaksha Bhavas da raça ocorrem naturalmente. Elas são um produto, uma consequência natural. Não tem como você evitar essas duas bhavas. Então o Vijay diz: Prabhu, você removeu completamente qualquer dúvida que eu tinha, né? Todas as dúvidas que eu tinha. As suas doces instruções entraram no meu coração através do caminho do meu ouvido e estão destruindo todas as minhas amarguras. E eu finalmente compreendi a lambana, o objeto e a morada de rasa, em relação ao Vibhava de Madhura Rasa. Satchidananda Krishna é o único Nayaka e estou meditando em suas qualidades, formas e atividades. Ele tem os temperamentos de Dhirodatta, Dhirlalita, Dhirashanta e Dhirodhata. E ele eternamente faz a sua lila como Nayaka através dos papéis de Pati e Upapati. Como um amante, ele é Anukula, Dakshina, Shata, Drishta. Ele está sempre sendo servido por suas amigas, que fazem os arranjos de seus encontros, de suas roupas, né? E fazem também e contam também piadas com ele. E através dessas relações com suas mais íntimas amigas, né? Ele sempre gosta de tocar a sua flauta. Então, hoje, Krishna apareceu em meu coração como o Vishaya de Rasa. Ao mesmo tempo, eu também compreendi como as belas jovens de Braja são o Ashroy de Madhura Rasa. Essas gopis são naikas. Naikas são divididas em dois tipos, Swakya e Parakya. Em Braja, as Parakya naikas são Ashroy de Sringara Rasa e elas são de três tipos, Sadhanapara, Devi e Nityapriya. As belas jovens de Braja, divididas em grupos nos quais elas servem a Krishna. E milhões de Braja Gopis, né, estão subordinadas a várias Yuteshwaris. Dentre todas as Yuteshwaris, Shirada e Shichandravali são proeminentes. No grupo de Shirada existem 5 tipos de sakis, chamadas Saki, Nitya Saki, Prana Saki, Priya Saki, Paramapreshta Saki. Embora Paramapreshta Sakis, né, que são também conhecidas como Ashta Sakis, são qualificadas para serem Yuteshwaris, elas não criam grupos separados porque elas têm o desejo de permanecer como servas e seguidoras de Shirada. As Sakis, sob a orientação delas, são todas chamadas de Gana. Então, por exemplo, Lalita Gana, Vishaka Gana e etc. As Naikas são divididas em 3 grupos, Mugdha, Madhya e Pragalpa. E dessas, Madhya e Pragalpa são também divididas em outras categorias, 3 categorias, Dhira, Adhira e Dhira-Adhira. As 6 categorias mais Mugdha fazem 7 categorias no total, as quais estão divididas em 2 tipos, Swakya e Parakya, para então fazer 14 tipos no total. A categoria de naikas solteiras, são as kanyas, é adicionado a essas 14, que fazem um total de 15. Esses 15 tipos de naika têm 8 avastha, que são condições ou situações, começando por avisarika. E todas essas categorias são divididas entre Uttama, Madhyama e Kanishta, que fazem um total de 360 tipos de naikas. Os tipos diferentes de comportamentos, Vyabhahar, das Yuteshwaris, como por exemplo Surit, bem como suas
seus propósitos, tatparja, também despertaram em meu coração. Eu compreendi a tarefa das sakis e das mensageiras, dutis. Agora que eu aprendi sobre tudo isso, eu tenho a compreensão de Ashray Tattva de raça. E combinando isto aos detalhes de Vishai Tattva de raça, eu também compreendi a Lambana Tattva, que está incluído dentro deste assunto de Vibhava. E amanhã eu irei aprender sobre Udipana. Krishna me demonstrou a sua bondade ilimitada, me dando a associação de um Sadguru como você. Estou me nutrindo, bebendo este néctar líquido que flui da sua boca de lótus. Então, Srila Gopala Guru Goswami abraçou Vijay e disse: meu querido filho, eu também me tornei bem-sucedido, né, ao obter um discípulo como você. Enquanto você faz perguntas, Nityananda Prabhu está pessoalmente respondendo às suas perguntas através da minha boca. Lágrimas de prema estão fluindo como cascatas dos meus olhos. Lágrimas de prema fluíram como cascatas dos olhos de ambos, guru e discípulo. Quando um Mahatma como Sri Dhyanachandra testemunha a grande fortuna de Vijay, testemunhou, né? Ele ficou imerso em Paramananda. Assim, alguns Shuddha Vaishnavas chegaram, né, a Radhakanta Math e começaram a cantar alguns versos compostos por Chandidasa. E essa é uma canção bastante profunda. Essa canção tem até no nosso livro de canções, que diz: Sai Kevashu Nailo Shamanam Kanira Bitara Dia Marame Pashilogo Akula Korilo Mora Prana. Fala no humor das sakis, quando elas estão ouvindo, né, o nome de Krishna, que entra pelos ouvidos dela e vai até o coração, e elas perdem a paciência, elas querem se encontrar com ele, né? Então, ela diz, né, eu não sei o quanto de doce existe nesse nome. Ele é tão doce que a minha língua não consegue deixá-lo nem mesmo por um momento. Tá? E conforme eu vou repetindo este nome, eu fico completamente absorta. Oh, Saki, quando eu poderei ser capaz de reencontrá-lo? Se o nome de alguém tem esse poder de me colocar em tal condição, eu não posso nem mesmo imaginar qual será a minha condição, né, ao poder tocar o corpo dele. Onde quer que ele esteja, como as jovens moças podem manter os princípios religiosos? No meu coração, eu quero esquecê-lo, mas não consigo. Agora eu posso compreender qual é o remédio, o que fazer. Então, Chandidasa diz, esta Shamananda destruiu toda a dinastia das moças castas ao demonstrar a sua beleza jovial. Então eles continuaram a cantar esse kirtan com mridanga e kartalas por 1h30 e todos ficaram imersos em prema. Quando esta absorção diminuiu, Vijay Kumar ofereceu seus respeitos aos Vaishnavas de acordo com a sua categoria. Ele então ofereceu Sashtanga Pranama ao seu Guru Goswami e então partiu para a sua residência em Harachandi Sahi. Então aqui termina o capítulo 34 do Jaiva Dharma. Então continuaremos na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vancha kalupatarubyascha kripa sindhubhya eva cha
Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.